que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual de hoje Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, vice-presidente da OAB Santo André, da Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André, Dr. Eduardo Freitas Nascimento, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Santo André, e a doutora Cláudia Maria Piasek, palestrante da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o seguinte tema: quem cuida da mente, cuida da vida. Uma campanha do Janeiro Branco. Para início dos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da OAB Santo André, Dr. Leonardo Dominichelli Pereira. Boa noite, Priscila. Boa noite. Uma honra, mais uma vez, a primeira webinar da nossa subseção, né? Eu tive a honra de ser convidado para estar fazendo a abertura dos trabalhos também. Desejo a todos um abençoado 2021, que todos tenham muita saúde, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, acima de tudo. Gostaria de declarar abertos os trabalhos da nossa webinar e dar as boas-vindas nessa noite à doutora Priscila Kogan, a minha, se você me permite, Pri, a minha sempre Pri, para os íntimos, o meu amigo, doutor Eduardo, também o Du, que eu tenho a liberdade de chamá-lo de Du, como ele também se dirige como Léo, né? Gostaria de também saudar a doutora Viviane, né, que ela não está presente, mas nos apoia bastante nos trabalhos perante as comissões, né? Gostaria de saudar hoje a nossa palestrante, doutora Cláudia Maria Piasek. Também, doutora, uma excelente palestra. Aprenderemos, seremos ouvintes hoje, né? E não menos importante, a doutora Amanda Garcia também, a nossa presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência, né? E o doutor Eduardo, da Comissão de Direito Médico e da Saúde. Gostaria também de aproveitar e saudar a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, com quem vem dirigindo e presidindo a nossa 38ª subseção com muita dedicação, muito profissionalismo, saudar toda a diretoria também, doutora Rosana, doutor Rodrigo, doutor Marcelo, doutor Elton, doutor Ribas também, que está licenciado, mas não deixa de ser nosso presidente, e as nossas sempre amigas, Ângela e Aline Romagnoli. E a todos os colegas que estão nos assistindo também, nessa oportunidade. Antes de dar início aos trabalhos, doutora Cláudia, eu gostaria de fazer questão de destacar que no ano de 2020, mesmo com essa novidade que nós enfrentamos, né, do mundo virtual, tanto em nossos escritórios quanto na OAB, nós fomos uma das principais subseções que se destacaram em termos de organização, com relação às webinars, às palestras virtuais, aos eventos da Escola Superior de Advocacia também, os cursos virtuais. Fomos me arrisco a dizer aqui que fomos uma das subseções que mais investiu e mais se destacou nesse cenário virtual, graças à atuação e o envolvimento de todas as comissões, né? Isso eu acho que eu não gostaria de deixar passar em branco. Gostaria de parabenizar como é a nossa primeiro webinar virtual do ano de 2021. Então, eu acho que a gente tem que destacar o que foi feito em 2020 e desejar que em 2021 também
a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo amor e carinho, né, Pri? Né, Du? Que a gente, que nós tivemos em 2020, nossos parceiros, a Associação Paulista de Medicina, eles se engajam em 2021 também para que possamos ser uma referência aí entre as subseções no estado de São Paulo, tá? Então, sem mais delongas, gostaria de parabenizar mais uma vez a dedicação de todos aqui. É um trabalho totalmente voluntário, estamos aprendendo. É uma honra tê-la aqui, doutora Cláudia, e com certeza ganharemos bastante com o seu conhecimento, né? Hoje eu acho que é um momento da gente aprender, da gente dividir experiências, e a gente está aqui para aprender, né? Eu sempre digo uma frase, e eu aprendi essa frase em uma das palestras virtuais do ano passado, que as palavras nos encantam, mas os exemplos nos arrastam. Então, parabéns, Du, Cláudia, Priscila, Amanda, vamos em frente, que Deus nos abençoe, e vamos em frente com tudo para 2021, sermos uma referência também, levarmos o nome da 38ª subseção no momento de destaque aí, tá bom? Muito obrigado a todos, cumpri o meu papel fazendo abertura, vou acompanhar um pouco, mas terei que deixá-los depois. Obrigado, Priscila, pode dar continuidade. Obrigada, doutor Leonardo, é uma honra. A Cláudia Maria Piasecki, ela é psicóloga clínica, graduada em psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialização em terapia relacional sistêmica pelo Instituto Relacional Sistêmico de Curitiba, experiência clínica em atendimentos a casais, famílias, adultos e adolescentes, afiliada ao programa RAFICAL, Reorganização Afeto-Cognitiva do Comportamento Alimentar, colaboradora da revista Bem-Estar de Itajaí, Santa Catarina. Doutora Cláudia, obrigada pelo convite. Antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Amanda Costa Garcia, nossa presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência. Doutora Amanda, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas e todas. Boa noite. Um prazer inenarrável estar aqui para aprender com vocês mais uma vez. E cuidadamente tem sido uma condição extremamente necessária, né, para conseguir sobreviver aos desafios atuais, tanto dos encontros virtuais quanto dos não encontros presenciais, né? E eu tenho só a agradecer, um assunto de extrema importância. Eu estou até aqui convidando a Juliana, presidente da Comissão de Direito Sistêmico, porque o assunto é muito importante, muito relevante para conseguir solucionar os problemas e os conflitos atuais, né? Então, muito obrigada pela presença, pela palestra, pela oportunidade, e compartilhar o aprendizado é o melhor caminho para a gente, né? Muito obrigada. Obrigada, doutora Amanda. Passo a palavra ao doutor Eduardo Freitas Nascimento, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde, para suas considerações iniciais. Eu digo que é sempre fácil fazer algum comentário depois das aberturas do Dr. Léo ou da doutora Priscila, porque sobra muito pouco para nós falarmos, né? Então, agora também com a doutora Amanda, sobrou muito pouco. O que eu falo agora é só desejar aqui boas-vindas para a nossa palestrante, doutora Cláudia, e já antecipar que todos nós aqui, Comissão de Direito Médico, todas as demais comissões, diretorias, estamos aqui aprendendo e certamente essa será uma noite maravilhosa para todos nós. Doutora, volto a palavra à doutora Priscila. Muito obrigada, doutor Eduardo, doutora Cláudia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra para início dos trabalhos. Então, tá bom. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, prazer conhecê-lo todos, mesmo que seja virtualmente, né? Acredito que agora realmente é o modelo que vai permanecer, né? Eu falo de Curitiba, é um privilégio ter recebido esse convite, né? Eu fiquei realmente muito, muito contente, muito feliz por estar aqui e poder falar para vocês aí, né?
da OAB aí de Santo André. Interessante, o meu marido nasceu em Santo André, eu em Curitiba e ele em Santo André, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar falando aí para a OAB e é um prazer muito grande, né, de ter vocês profissionais na mesa. Quando a Priscila me passou ali, né, ali o linkzinho que ia aparecer para fazer a divulgação, aí eu tive a oportunidade de ler alguns nomes, né, das pessoas da comissão, e achei bem interessante a doutora Amanda, né, que faz parte da Comissão de Defesa da Mulher, Situação de Violência, né, doutora Amanda, que é um tema bem pertinente, né, esse ano de 2020, ano passado, realmente, infelizmente, né, falando em saúde mental, não entrando já na palestra, mas já entrando ao mesmo tempo nesse assunto, que realmente, infelizmente, houve um crescimento muito grande, né, de casos no nosso país com a pandemia, né, que infelizmente foi um dos aspectos que aumentou muito, né, o doutor Eduardo também, da Comissão de Direito Médico, né, o doutor Leonardo, agora, né, que eu tive contato ali com o nome, que eu realmente não tinha visto, somente da doutora Andréia, realmente. E os demais participantes, e eu, em primeiro lugar, quero agradecer realmente, né, a doutora Priscila, que me fez o convite, e eu aceitei logo de pronto, porque eu entendo realmente que falar sobre saúde mental, a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, mas o Janeiro Branco, eu já adianto que o slogan da campanha é cuidar da sua saúde mental de janeiro a janeiro, né? Então, não é o janeiro. Janeiro a campanha tem esse emblema, né? Que a gente já vai entrar no contexto, quem cuida da mente cuida da vida, enfim. Mas de janeiro a janeiro nós temos esse compromisso conosco, né? E eu parabenizo vocês todos da OAB de Santo André, da 38ª subseção, por ter realmente tido né, feito esse movimento. Eu acredito que vocês têm pelas comissões, né, provavelmente pelo que vocês estão falando, a questão de já terem feito no ano passado várias reuniões, várias palestras, provavelmente ter trazido talvez outros profissionais de outras áreas também, né, enfim, não só do direito, talvez da saúde, e eu fico muito lisonjeada de saber que é o primeiro webinar, né, de estar participando com abertura falando dessa campanha, né? Então, para que o nosso tempo seja bem aproveitado, não vou ficar aqui falando, né, demais, e já vamos entrar. Eu preparei um material para eu ter um apoio, para que fique mais claro para as pessoas, né? Esse material depois também pode ficar com a doutora Priscila, se alguém quiser, né, pesquisar mais, enfim, se bem que tem muitas coisas a respeito do Janeiro Branco que interessante, eu pesquisando até para falar também algumas coisas que até eu não sabia, enfim, que eu que eu acabei descobrindo sobre a campanha, que eu achei bastante interessante. Então, vamos lá, né? O nosso primeiro slide aqui né, sobre o slogan realmente da campanha, né? Que é o Janeiro Branco. Eu só queria saber se todos estão me ouvindo bem, se está aparecendo bem a imagem, para que a gente possa daí acompanhar, né, direitinho aí. Então, realmente, o slogan da campanha, né, como foi sugerido pela doutora Priscila também, quem cuida da mente cuida da vida, né, é o slogan da campanha, né, falar sobre saúde mental é sempre um desafio, na verdade, né, enquanto eu estava montando o material, enfim, fiz umas anotações, e falar por que falar da saúde mental é tão delicado? Porque a gente está falando sobre subjetividade, e falar sobre subjetividade sempre é delicado, né? Porque nós estamos acostumados sempre a falar sobre coisas muito objetivas, coisas palpáveis, coisas que a gente enxerga, que a gente, né, pode realmente tocar. E falar de saúde mental é um tema delicado porque fala-se de subjetividade, né? E durante muitos anos, talvez mais atualmente, a gente tem falado mais de saúde mental de uma maneira mais
mais amplo, as pessoas têm uma compreensão maior, existem muitos materiais a serem pesquisados, os profissionais têm falado, hoje até através realmente de palestras como essa, ou na televisão, ou pela internet, podcasts. Hoje existe material, né, de vários aspectos que a gente pode aí ouvir, pesquisar, bons profissionais falando, né, para que a gente possa se inteirar. Então, falar sobre saúde mental é um desafio nesse sentido. E qual é o objetivo, né, da campanha, na verdade? Então, vamos lá. Até só queria falar rapidinho que o Janeiro Branco, ele nasceu no Brasil. Isso é uma coisa muito bacana, né? É uma campanha nossa, digamos assim, que provavelmente vai ganhar o mundo, né? Porque é um tema, como a doutora Priscila e todos os demais falaram, né? Realmente, essa questão do ano passado, a pandemia que ainda, infelizmente, nos assola, o tema falar sobre saúde mental, ter essa oportunidade, por isso que eu disse que eu aceitei logo de pronto, né? Porque é muito importante. Realmente, a campanha é importante, e é importante que nós, todos os profissionais da área da saúde mental, os psicólogos, psiquiatras e outras pessoas que possam falar sobre o tema também, não só talvez os profissionais da saúde mental, mas principalmente que possam realmente falar, né? Aproveitar essas oportunidades realmente. Então, o Janeiro Branco, ele nasceu no Brasil com a iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão. A primeira edição da campanha foi em 2013, e ele se inspirou em campanhas como Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Temos também o Setembro Amarelo, que também é referente à saúde mental, né? Sobre a questão do suicídio, né? De estar falando sobre prevenção. Eu achei muito bacana, pesquisando, né? Que o psicólogo Leonardo, quando ele criou a campanha, claro que isso não foi de uma hora para outra, claro que isso foi uma necessidade realmente, vendo essa necessidade, falando sobre saúde mental, mas ele fala do porquê Janeiro Branco, né? O branco vem a ideia de uma folha em branco. Né? Então, todos nós temos a oportunidade de, no início do ano, no mês já de janeiro, estar repensando as nossas vidas, né? Reescrevendo ou escrevendo a nossa história, fazendo novas ou melhores escolhas, repensando as nossas vidas, né? Pensando, inclusive, na questão da nossa saúde mental. Falar de saúde mental é delicado também no sentido de que o que é a saúde mental, né? Muitas vezes sugere para as pessoas essa questão que está aqui, fechada nessa caixinha, né, no nosso cérebro. É claro que tem pessoas que têm distúrbios realmente, né, pessoas que têm problemas genéticos, mas hoje a gente vive realmente num ambiente, né, um mundo onde a gente vive hoje, infelizmente, está assolando as pessoas com, eu não diria novos distúrbios, situações que já ocorrem desde que o mundo é mundo, mas que estão muito mais evidentes pelo estresse realmente que nós vivemos hoje e por questões, né, algumas óbvias, outras nem tanto, que essa situação vem, infelizmente, piorando dia a dia. Então, só, né, retomando essa questão que eu acho muito interessante, todos nós, então, digamos, recebemos virtualmente, vamos dizer assim, a oportunidade, né, a nossa folha está em branco, nós estamos aí no mês de janeiro, hoje é dia 26 de janeiro, né, de 2021, e todos nós, eu, as pessoas aqui da comissão, as pessoas todas que estão nos vendo, nos ouvindo, têm a oportunidade de repensar as suas histórias. Né? Então, é importante que nós possamos ampliar a nossa consciência, a importância do cuidado com a nossa saúde mental, que passa por várias vias que já a gente vai ver. Então, passando mais aqui rapidinho, falando ainda do Janeiro Branco, então o objetivo da campanha, a campanha tem como objetivo estimular a reflexão em relação à saúde mental e emocional. Busca principalmente através da psicoeducação oportunizar a prevenção, mas também identificar sinais, sintomas psíquicos existentes para que sejam tratados de forma precoce. Então, falando em saúde mental, é importante que a gente fale sobre a questão da precocidade, né? O que infelizmente muitas vezes não acontece porque as pessoas acabam tendo sintomas de estresse ou de ansiedade, e como muitas pessoas e a maioria das pessoas estão passando por situações de estresse e de ansiedade,
muitas vezes, quando a situação se agrava um pouco, às vezes as pessoas não percebem e aí perdem o time, muitas vezes, de ter feito ações anteriores para que a situação não chegasse numa situação mais grave, né? Então, o mês de janeiro foi escolhido, pois simboliza o momento de grandes reflexões, que é o mês de janeiro que iniciamos mais um ano, e dá esperança de poder fazer diferente e fazer melhor. Então, é a folha em branco que todos nós podemos tentar realmente fazer diferente. Então, a campanha, ela traz a ideia de um pacto pela saúde mental, né? Todos nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. Então, mais uma vez, eu parabenizo a OAB por estar fazendo a sua parte também, né? Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que têm a oportunidade de participar, então vocês aí da OAB estão contribuindo para a promoção humana, para a promoção de saúde mental. Eu acredito que é interessante falar que, falando na campanha do Janeiro Branco, é importante falar que nós estamos falando sobre saúde mesmo, não é sobre a doença, sobre doenças, né? Mas falando sobre promoção humana, promoção de saúde mental, de prevenção, né? Que é bem interessante a gente frisar bem isso, né? Então, a campanha, vamos dizer que a campanha Janeiro Branco, ela é um farol, né? Ela está ali, né? Agora no mês de janeiro, né? Está acontecendo várias ações pelo país, vários profissionais de saúde mental, vocês, com a equipe de vocês, promovendo palestras, enfim. Então, né, muito importante. Então, a campanha é um referencial, mas é interessante a gente pensar que é de janeiro a janeiro que ela deve acontecer, né? Durante o ano todo, todos os dias. Se né, vocês, enquanto equipe, enquanto comissão, puderem fazer outras ações durante o ano, né, será muito interessante para poder dar continuidade, porque essas questões elas vão perdurar pelo ano todo, né? Então, no nosso próximo slide aqui, eu já aproveito para falar, né, é uma provocação, digamos assim, usando a ideia da página em branco. Então, quais são as metas de cada um de nós para esse novo ano que inicia? Nós acabamos de passar por um ano dificílimo, com novidades não muito boas, né? A última pandemia que teve foi há 100 anos atrás, então, sei lá, fomos premiados, né? Tivemos o azar, não sei, né, de passar. Eu, na clínica, né, falando com os meus clientes durante esse ano, uma das questões que eu pude observar é que as pessoas que conseguiram se adaptar melhor, né, que conseguiram se adaptar, claro, até talvez por ter também alguns privilégios em alguns aspectos, ter mais possibilidades, né, aquelas que não perderam seus empregos, que não adoeceram, infelizmente muitas pessoas perderam entes queridos, né, isso realmente é uma situação muito delicada, mas aquelas pessoas que estão, né, nós que estamos aí conseguindo ultrapassar ou superar essas situações, todos nós temos a possibilidade agora de rever quais são as nossas metas, né, para o ano que está começando. Então, fala ali, né, durante o mês de janeiro costumamos analisar o ano que passou e traçar novas metas, né, viagens, sobre relacionamentos, estudos, vou fazer um curso, né, quais são as metas, né? Já acho interessante adiantar também que muitas vezes nós nos sufocamos no momento de fazer a escolha de metas, né? Acabamos assim, uma das maiores queixas que as pessoas têm hoje é que falta tempo, né? Falta tempo, mesmo na pandemia aí estava todo mundo dizendo que estava trabalhando mais ainda. Eu vi isso de professores, ouvi isso de pessoas das mais diversas profissões, né? Que falta tempo, estou trabalhando mais, estou, né, mais estressado, estou mais ansioso, né? Então, buscar, né, ajuda profissional não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Então, quando nós percebemos, né, que estamos estressados demais, e sozinhos nós não estamos conseguindo solucionar, muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós conseguimos, né, superar sozinhos, mas eventualmente é necessário buscar ajuda ou meios, né, com algum profissional qualificado, obviamente, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, quando necessário. Então, cuidando da mente, você poderá concluir o restante das suas metas e manter o equilíbrio com maior facilidade, ou com mais facilidade. Então, a prioridade é cuidar da mente,
E cuidar da mente é cuidar de todos os sistemas aos quais nós estamos envolvidos aí na nossa vida, né? Então, como eu falei, né? Teve aumento de ansiedade, de depressão, de estresse, os números realmente são bastante alarmantes nesse sentido da questão da saúde mental. E aí a gente vai entrar num assunto aqui que é muito importante, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui, que foi, né, talvez não com essa palavra, talvez vocês não tenham usado, mas exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, e a idealização de fazer esse webinar tem tudo a ver, que é a psicoeducação. Então, toda vez que um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um profissional da saúde, ou um profissional de qualquer outra área que fala sobre saúde mental, essa pessoa ela está promovendo uma psicoeducação, ela está psicoeducando outras pessoas, né, a entender a importância de se falar da saúde mental, né, a gente sempre brinca muito na área psi, né, quando a pessoa tem um problema no joelho, ela vai procurar um ortopedista, né, ou um fisioterapeuta, enfim. Quando eu tenho um sofrimento psíquico ou emocional, por que não procurar um profissional da área psi? E na maioria das vezes será um psicólogo, realmente, né? E é interessante porque as pessoas ainda têm um certo receio, mas eu vou o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou conversar e tal, né? Enfim, as pessoas ficam se questionando se realmente é o momento, ou se é por aí, ou enfim, né? Mas eu já adianto que é muito importante a gente buscar auxílio quando necessário. Então, a psicoeducação é através de palestras, através de falas, como a gente está fazendo agora aqui, né? Nas escolas, nos hospitais, nos bairros, nas comunidades, em qualquer lugar, em qualquer instituição, né? Políticas públicas, de repente o governo também, né? O governo federal, as prefeituras, enfim, né? Oportunizar, abrir esses espaços é muito importante. Então, é necessário promover a saúde mental em meio à realidade cada vez mais próxima de que as doenças psiquiátricas, infelizmente, né, logo serão as de maior prevalência e elas vêm aumentando sobremaneira, né? E ressaltando que no último ano realmente isso aconteceu, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas acredito que falar da psicoeducação, falar sobre saúde mental, falar sobre a campanha, falar sobre o Janeiro Branco realmente é muito importante, né? Em qualquer espaço que possa ser aberto para tal. Prevenção. Falar prevenção é uma questão extremamente importante, porque prevenir e tratar pode curar, né? Então, não significa que a pessoa ela vai precisar ir a um psicólogo ou a um psiquiatra, ou ela vai ter que tomar remédio. Infelizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço hoje que frequentam o meu consultório tomam medicação ou conhecem alguém que toma medicação. Talvez vocês todos devem conhecer alguém, enfim, né, que já precisaram, enfim, porque passaram por alguma situação delicada, né? Então, prevenir, isso que nós estamos fazendo aqui, além de ser uma psicoeducação, também é uma prevenção, porque muitas pessoas que podem estar nos ouvindo agora podem estar pensando, puxa, mas eu estou sentindo que eu estou ansioso demais, ou que eu estou estressado demais. Então, puxa, né, existe saída, existem possibilidades. Então, trabalhar em cima dessa questão da prevenção é muito importante. Da mesma maneira que todos nós estamos envelhecendo, né? É muito interessante fazer exercícios físicos, cuidar da saúde como uma forma de cuidar do corpo, pensando, sei lá, né? Envelhecer melhor, enfim. Isso, pensar em saúde mental, pensar em prevenção, também é pensar na nossa saúde, né? Quantas pessoas não precisam ser muitas vezes idosas, enfim, que passam por situações de sofrimento, né, ansiedade, depressão ou outras doenças que poderiam ser prevenidas numa idade, né, a pessoa mais jovem e que ela acaba não se preocupando com a sua saúde mental e infelizmente, né, num determinado momento, principalmente os idosos que não aprendem a viver sozinhos ou não aprendem a lidar com perdas, muitas vezes é uma pessoa que não tem família, não tem filhos, acaba,
né, envelhecendo sozinho e não sabe lidar com essa situação, enfim, então é importante sempre a gente falar sobre isso, né? Eu até ressaltei aqui, não está no slide, mas eu coloquei que algumas pessoas, elas têm predisposição ao sofrimento psíquico, pelo ambiente onde elas foram criadas, ou o ambiente que elas vivem, às vezes até o próprio ambiente profissional, né? A gente sabe muito hoje tem a famosa síndrome de burnout, né? Que assola muitos trabalhadores, né? Que é um estresse laboral, ele recebe esse nome, né? Estresse laboral, porque ele advém do trabalho, ou do excesso de trabalho, ou dos relacionamentos interpessoais do trabalho que podem adoecer, pessoas tóxicas, situações tóxicas que acontecem dentro do trabalho que a pessoa pode adoecer. E hoje é um dos aspectos mais relevantes em termos de saúde mental, que tem muitas pessoas que faltam ao trabalho, né? É uma taxa de absenteísmo muito alto, por conta desse estresse laboral, que as pessoas realmente elas não conseguem ir ao trabalho porque é muito difícil, né? Elas não conseguem porque tem uma pessoa, ou porque tem uma situação, ou porque o próprio trabalho em si é muito estressante, né? E isso não é hoje só mais para profissionais como médicos ou os próprios psiquiatras ou psicólogos que também sofrem dessa síndrome, né, pelo excesso de trabalho, pelas questões laborais, mas em todas as áreas hoje de trabalho a gente encontra pessoas que sofrem da síndrome de burnout. Mas existe a prevenção. Volto a dizer, né, reafirmo que ações como essas, as empresas deveriam investir muito nessa questão da saúde mental dos seus funcionários, porque isso iria gerar um ambiente muito melhor, muito mais saudável, salutar, as pessoas trabalhariam de uma forma muito melhor e muito mais... o ambiente seria realmente muito, né, mais saudável, vamos dizer assim. Aqui no próximo, eu coloquei alguns desafios. Esses desafios, eles são nossos, eles são pessoais. Não é só o desafio da saúde mental pensando numa questão ampla, também, mas é pensando no particular, né? Pensando no ser humano. Então, assim, quais são os desafios das pessoas em relação à saúde mental? Primeiro, ter consciência, entender que eu estou passando por um momento que eu preciso buscar ajuda de um profissional, que não é mais uma situação que eu consigo superar sozinho, né? Identificar que está com algum problema emocional ou psíquico que realmente mereça esse olhar mais apurado, no sentido de realmente buscar ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda, né? Ou buscar ajuda profissional, ou de um familiar, ou de um amigo, ou de uma pessoa que você confia, para que você possa se abrir e dizer, olha, estou sentindo que tem alguma coisa que não está legal, e de repente a pessoa se sentir apoiada, né? Mas tem muitas pessoas que se calam, sofrem sozinhas, esposas que não falam para os maridos que não estão bem, ou maridos que não falam para esposas, ou filhos, ou enfim, né, no geral. Enfrentar seus próprios preconceitos em relação a buscar ajuda, né? Aquela questão assim, mas imagina, eu consigo resolver meus problemas sozinho, sempre resolvi, não preciso de ninguém, não preciso no profissional que eu vou falar da minha vida para alguém que eu nunca vi na minha vida, enfim. Então, prestar atenção nisso, né? São desafios nossos mesmo, dos nossos preconceitos, das crenças que nós carregamos a respeito da questão de saúde mental. Sair da zona de conforto, que eu sempre costumo dizer que não é nada confortável, porque quando a gente está em sofrimento, a gente precisa encontrar novos caminhos, e romper realmente esses paradigmas, né, em relação à saúde mental, buscar realmente auxílio quando necessário. O próximo slide é muito interessante, eu sempre falo para os meus clientes, sempre falo nas palestras que eu dou sobre a questão da responsabilidade. Muitas vezes a gente tem a ideia de, falando em saúde mental, aquela pessoa que está em sofrimento, geralmente sim, né? Mas é uma pessoa que não consegue dar passos. Sim, existem essas pessoas que não conseguem, que elas estão com uma depressão muito profunda e que elas ficam à mercê de outras pessoas as ajudarem, né? Mas no primeiro momento, falando da campanha Janeiro Branco e do objetivo da campanha, falar em responsabilidade é muito interessante porque nós somos responsáveis pela nossa saúde mental,
não é o outro que tem que me dizer, sou eu que tenho que fazer as minhas próprias ações. Então, pegando a folhinha em branco, né, do começo do ano, para rever pontos, o que estava bom, o que não estava, o que eu posso mudar, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Então, eu sou responsável por essa mudança, ninguém mais é. Ah, mas o meu marido, mas o meu pai, mas a minha esposa, mas ai, meu filho, você não sabe o que eu passo. A gente escuta muito isso, né? Realmente, viver em sociedade, viver num sistema familiar não é fácil, porém, quando nós nos responsabilizamos pelas nossas ações, nós podemos melhorar não só nós mesmos, evoluir, mas nós podemos fazer com que o nosso sistema, as pessoas que estão à nossa volta, isso vale também para questões do trabalho, obviamente, nós podemos melhorar o nosso entorno com as nossas atitudes. Se nós escolhemos ter escolhas mais, digamos assim, mais responsáveis, mesmo em relação a nós e as outras pessoas, o que a nossa fala vai refletir na vida da outra pessoa, se eu posso estar gerando algum problema, uma dificuldade para uma outra pessoa, porque eu posso ter atitudes intolerantes ou alguma atitude que pode estar gerando no meu sistema alguma doença, digamos assim. Então, nós somos responsáveis pela nossa saúde mental, não podemos delegar aos outros, a não ser quando a situação realmente já está, né, chega num ponto muito crítico, aí, obviamente, muitas vezes tem pessoas que dependem de outras pessoas, né? Autorresponsabilidade, então nós somos responsáveis pelos resultados, consequências dos nossos atos e nossas escolhas, e toda escolha tem uma consequência. Boas escolhas vão gerar consequências boas, más escolhas certamente vão reverberar de uma maneira muito negativa, e isso pode gerar para o sistema, seja qual for, que a pessoa está inserida, ou todos os sistemas nos quais ela está inserida, podem realmente ter problemas. A socio-responsabilidade é cuidar do outro, né? Cuidar do outro também é cuidar de mim, é cuidar de si, né? Proporcionar às pessoas o que a OAB está fazendo é cuidar do outro também, né? É trazer um profissional para falar sobre isso, é trazer essa realidade, é falar, é ter coragem de falar sobre isso. Preciso ter coragem para falar sobre um assunto tão delicado, porque as pessoas muitas vezes não querem pensar realmente, né, sobre isso, mas é importante, porque isso faz com que a gente pense em qualidade de vida, né? Então, nós somos os autores da nossa própria vida. Vamos pegar a nossa folha em branco e vamos escrever uma história diferente, né? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à pandemia, as pessoas podem fazer diferença na sua própria vida e na vida dos outros, né? Esse aspecto que eu vou falar agora, do cuidar dos sistemas da nossa vida, afinal somos seres plurais, é um modelo biopsicossócio-espiritual, que hoje nós psicólogos trabalhamos muito no consultório, porque nós somos seres plurais, nós somos um, mas somos um com várias facetas e vivemos em vários sistemas e circulamos por esses sistemas, então nós somos seres biológicos, que está ligado ao físico, psicológico, que é o que a gente está falando, né, que são as nossas emoções, sistema sociológico, que são as relações, e o sistema espiritual, que é a questão da fé, né? Então, todos esses sistemas, eles são muito importantes para que a gente possa compor aspectos saudáveis para a nossa vida, né? Então, manter bons relacionamentos, procurar realmente, enfim, no aspecto psicológico, que é o que realmente a gente está abordando mais hoje, né? Procurar fazer ações de prevenção, como eu falei, sei lá, enfim, meditação, yoga, exercícios físicos, manter ali no aspecto sociológico boas relações, boas amizades, me afastar de pessoas tóxicas, solucionar questões que eu preciso solucionar, que eu estou empurrando com a minha barriga e estou deixando passar, e 2021, ó, janeiro, de repente, assim, a gente vai chegar em dezembro de 2021 e vai dizer, nossa, meu Deus, peguei minha folha em branco e, né, não resolvi muita coisa. Então, psicologia é ação, né? Psicologia não é só ficar pensando, filosofando, é também. Se nós não pensarmos, nós não racionalizarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas é ação. Só que eu preciso pensar em ter ações mais
consistentes, melhores, pensar de uma maneira clara para que eu possa ter ações melhores, né? E claro, quando for necessário o apoio, buscar esse apoio, né? Então, todos esses aspectos, toda essa questão, né, essa dimensão do que é o ser humano, nós somos um universo, cada um de nós, eu, vocês todos, doutora Priscila, doutor Eduardo, doutora Amanda, né, o doutor Leonardo, que talvez já saiu, mas ele também, e todas as outras pessoas envolvidas que estão ouvindo, todos nós somos indivíduos, mas somos um universo riquíssimo, complexo, e a gente precisa prestar atenção nisso. A gente não pode viver a vida de uma maneira desvairada, sem se pensar e sem investir nesses aspectos que são muito importantes, né? Quando buscar ajuda, né? Sempre que necessário, sempre que a gente perceber que a gente tem alguma dificuldade, que a gente precisa realmente prestar atenção. Então, investir nessa questão do autoconhecimento, através de leitura, conversando com pessoas, a gente pode ter o despertar realmente, né, de que talvez a gente está precisando buscar ajuda e nem se deu conta disso, né? Então, se questionar, né, se precisa ou não de ajuda externa, se não perceber, se pode perceber sozinho ou não, enfim, talvez com conversas com familiares a gente pode perceber, enfim, né? Amigos, parentes também podem ajudar, como eu, né, escrevi e falei, quando as pessoas próximas estão dando conta de lidar com situações que as fazem sofrer, então, nesse caso, é necessário iniciar o processo de prestação de assistência, porque tem pessoas que realmente que estão em sofrimento e não conseguem dar esse passo, né? Aí tem umas dicas aqui, que na verdade eu achei muito interessante, que eu li e achei bacana colocar, que são dicas da Fiocruz, que na verdade foi bastante relevante e continua sendo, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, foi justamente no período mais crítico da pandemia que eles colocaram alguns aspectos, né, para reconhecer e tratar os problemas mentais. Só que isso não vale só para o período de pandemia, obviamente, mas vale para todos os dias e todos os meses do ano, enfim, né? Então, reconhecer e acolher os seus receios e medos, procurar pessoas de confiança para conversar, retomar estratégias e ferramentas de cuidado que tem usado em momentos de crise. Então, já vivi momentos de crise, busquei ajuda, não busquei, mas quais foram as estratégias que eu usei? Né? Investir em exercícios físicos, ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo, como eu falei anteriormente, meditação, leitura, exercícios de respiração funcionam e funcionam muito, né? Habilidades manuais, fazer coisas novas, buscar fazer coisas diferentes, sair do mesmo, né? Numa visão sistêmica, a gente fala muito sobre isso, que a gente vive muito no mundo, nós vivemos um mundo linear, né? O pensamento sistêmico, ele é um pensamento que ele pensa no todo, pensa em algo maior, em algo diferente. Então, se eu faço mais do mesmo, eu sempre vou ter os mesmos resultados. Se eu procuro fazer algo diferente, algo novo, buscar sair da minha zona de conforto, certamente eu vou ter resultados melhores. E isso, obviamente, vale para a nossa saúde mental, com certeza, né? Tem mais alguma coisa aqui, só para terminar essa parte? Então, ficar atento às necessidades básicas, né, garantindo pausas sistemáticas durante o trabalho, que é muito importante. Às vezes as pessoas têm uma carga horária e carga de volume de trabalho muito grande. Não só os indivíduos precisam pensar nisso, mas também as empresas precisam pensar no sujeito que está ali, né, trabalhando, não só trabalho, mas fazer ações e ter esses períodos de pausa que são importantes para que as pessoas possam respirar um pouquinho ali, né, investir, estimular ações solidárias, de cuidado familiar e comunitário, manter ativa a rede associativa, que é o que a gente falou ali do modelo biopsicossócio-espiritual, né? Contato com famílias. Agora, no ano de pandemia, realmente, como a gente está aqui fazendo essa palestra virtual, de repente, se não fosse o período da pandemia, poderia até ser uma palestra presencial, né? Mas nesse período a gente está privilegiando esse tipo de situação
pela facilidade, para que todos possam se proteger, enfim, né? Então, as pessoas utilizaram realmente esse método, e muito esse ano, ligações por vídeo. Eu praticamente só trabalhei online no ano que passou, né? Fiz poucos atendimentos presenciais, a maioria das pessoas topou online, e na psicologia, para psicoterapia, com certeza esse modelo vai perdurar cada vez mais, né? Evitar, obviamente, né? Isso é redundante até, mas vou falar, evitar o uso de cigarro, álcool, drogas, para lidar com as emoções. Porque sempre que a gente procura um aspecto que pode se transformar numa compulsão, é porque tem algo que está precisando ser preenchido. E aí é o momento da gente buscar ajuda muitas vezes, prestar atenção nisso. Busque um profissional de saúde quando as estratégias utilizadas não funcionarem, né? E buscar sempre fontes confiáveis de informação. Isso é muito importante, né? Negrito, vermelho, né? Buscar sempre as informações corretas. E, para terminar, eu deixo aqui uma frase da Solange Maria Rossetti, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma psicóloga relacional sistêmica bastante conhecida no nosso país, escritora de livros, enfim. E na psicologia relacional sistêmica a gente fala muito sobre essa questão da mudança, né? Que as pessoas buscam mudança. Só que às vezes a gente fala mudança meio da boca para fora, né? Mas o mudar exige movimento, exige ação, né? Então, a frase, para mim, é bastante emblemática, né? Qualquer mudança pessoal ou relacional pressupõe ao sujeito enxergar o seu próprio funcionamento. Então, nós temos que enxergar como nós funcionamos, né? Não adianta querer que o outro mude, eu preciso mudar, né? E toda pessoa tem direitos e justificativas para as suas escolhas. No entanto, ela terá responsabilidade pelo caminho que trilhará e pela história que irá escrever. Então, temos aí a nossa página em branco, né? E vamos buscar escrever coisas novas, buscar novos caminhos, o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado para melhor, né? Mesmo vivendo esse momento de pandemia, nesse momento difícil, eu acredito que realmente é um momento para a gente estar muito atento, realmente, para não cairmos aí numa situação de sofrimento psíquico, e sabendo que tem tantas possibilidades que a gente pode buscar auxílio realmente, existem excelentes profissionais, né? E vários aspectos, muito antes de buscar um profissional, né? Como a gente pode ver rapidamente, né? Na palestra, mas que a gente pode buscar muitos caminhos de prevenção antes de ter que procurar realmente ajuda, ou precisar ter que tomar medicação, ou alguma coisa assim, tá bom? Então é isso, espero ter sido... Eu procurei ser rápida por conta do nosso tempo, não quis delongar muito, para, se houverem perguntas, alguém quiser falar alguma coisa, né, que a gente possa ter uma interação ainda, ok? Maravilhosa, doutora Cláudia, muito obrigada pela sua palestra, alertando, levando informação que a gente consegue prevenir realmente. Eu tenho uma questão. Eu fico pensando com relação à criança, né? O quanto é mais difícil, talvez, de detectar. E cabe aos pais ter esse olhar mais crítico. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Sim, concordo plenamente. Nós vivemos tempos bicudos, né, doutora Priscila, na verdade. Porque, assim, como eu estava falando, nós vivemos rodeados de vários sistemas, né? Então, geralmente quem tem filhos são pessoas casadas, claro, nem todas as pessoas que têm filhos são casadas, mas vamos falar num sistema família tradicional, né? Pai, mãe, os filhos, às vezes moram com outras pessoas agregadas, enfim, as pessoas todas trabalham, têm uma dinâmica de vida, e as crianças hoje, muitas vezes, elas estão em frente à televisão, no videogame, né? E as famílias, assim, isso não é uma crítica necessariamente, mas é algo para a gente prestar atenção. Tudo tem o seu tempo, o seu momento, né? Então, a família precisa realmente estar muito atenta, né? Tem muitos pais que são extremamente atentos, alguns até demais, né? Alguns até exageram nessa questão. Ai, será que meu filho tem esse problema ou aquele problema? Não, né? Qualquer dúvida, sempre buscar, como eu falei ali no finalzinho da palestra, buscar informações, buscar um profissional, né, tirar dúvidas. Muitas vezes, já aconteceu muito comigo de mães ou pais
buscarem, aí a pessoa não vai entrar num processo terapêutico, ela vai conversar com um profissional da área da saúde mental para tirar algumas dúvidas, realmente. Ela vai marcar lá um horário, vai dizer, olha, está acontecendo isso com meu filho, como é que, né, a gente pode lidar com isso? E muitas vezes, Priscila, acredito que é muito importante a gente pensar que quando uma criança do sistema adoece emocionalmente ou psiquicamente, é porque o sistema está doente, não é a criança. Exceto situações mais graves, crianças autistas, crianças que apresentam problemas psíquicos até genéticos mais graves. Mas falando no sentido do ambiente onde essa criança vive, se ela apresenta dificuldades emocionais, pode ter certeza que o sistema está doente. Então, assim, é muito comum que muitas vezes, eu não atendo crianças necessariamente, eu sou psicóloga de adultos e adolescentes, mas não atendo crianças. Mas a realidade que eu percebo dos colegas que atendem, geralmente quando alguém leva o filho, principalmente crianças bem pequenas, é o sistema que está adoecido. Aí a criança dá tchau para a terapia, e aí muitas vezes são os pais ou o casal realmente que precisa estar para aprender a lidar com o sistema, porque nós não somos ensinados a sermos pais, né? Não existe uma escola. Existe a universidade, né, do direito, da psicologia, da medicina, mas não existe a universidade de formar pais e mães. Hoje existem cursos muito bons, né, mas poucas pessoas participam, infelizmente. Então, as pessoas, elas ingressam no sistema de casal, ou não, ou mãe ou pai solo, e tem que aprender ali, né, a ser pai e mãe meio que de qualquer maneira. E as pessoas tentam fazer o melhor. Disso eu não tenho a menor dúvida, mas mesmo tentando fazer o melhor, tem muitas coisas que passam batido, né? Então, muitas vezes nós adultos temos conflitos e nós passamos esses conflitos para os nossos filhos. Só para fechar essa pergunta que você fez, eu me recordo quando eu estava na universidade ainda, eu tinha um professor que era psicanalista, e ele sempre dizia que os filhos trazem notícias dos pais, ou seja, os comportamentos dos nossos filhos, eles vão refletir os nossos comportamentos. Eles são o nosso espelho. Então, se eles estão com problemas, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Isso com certeza absoluta. A não ser que seja uma outra questão, que não seja mental, psíquica, emocional, aí é uma outra questão. Mas, falando em saúde mental, certamente a resposta está na família, né? Isso é fato. Obrigada, Cláudia. Passa a palavra para o doutor Eduardo, para suas considerações, suas perguntas, doutor. Pri, eu tenho uma pergunta para a doutora Cláudia. A doutora explanou de forma brilhante. Gostei Obrigada. Muito da fala quando diz que nós não podemos delegar a outros a responsabilidade que é nossa mesmo. Exatamente. Dentro dessa sistemática, doutora, pergunto para a senhora, quando seria o momento adequado, viável, para que, se qualquer profissional da área de saúde, inclusive da área de saúde, ou até mesmo da área do direito, procurar a ajuda médica? Quando seria o momento adequado para ele? Veja, o momento adequado quando a gente percebe que a gente está em sofrimento, né? Infelizmente, quando a gente fala de sofrimento, o sofrimento para mim, para a Cláudia, pode ser diferente do sofrimento para o Eduardo, para a Priscila, para a Amanda. Então, por isso que eu falei logo no início, falar sobre saúde mental e subjetividade, né, doutor Eduardo, é delicado porque, assim, não existe uma receita pronta. Quando buscar, né? Eu preciso aprender a me conhecer para eu saber quando que eu preciso buscar. Por isso que é nossa responsabilidade, né? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, mas a pessoa ali X, ela é intolerante, ou ela é uma pessoa difícil, é difícil conviver. Ela tinha que fazer terapia, ou ela tinha que procurar ajuda, nananana. Mas o que me incomoda nessa pessoa que eu acho que ela precisa buscar ajuda? Será que mais me incomoda o comportamento dela? Ou para ela está ótimo? Se ela não está em sofrimento, se para ela está tudo bem, nem sempre cabe a nós chegarmos na pessoa, ainda mais se a gente não tem intimidade com ela, e falar alguma coisa. Mas a gente precisa se perceber. Esse é o objetivo da campanha,
janeiro branco, as pessoas se perceberem. Tem muitos além de meditação, essas questões todas que a gente fala muito hoje, a gente incentiva bastante as pessoas a trabalharem isso, para que as pessoas tenham uma autoconsciência maior, além da psicoterapia, é claro, para que nós possamos nos perceber. A gente olha muito para fora, a gente está olhando muito o erro do outro, o que o outro fez de ruim, de mal, mas e eu? O que eu preciso mudar? Que consciência eu tenho de mim mesmo, que eu estou falando ali da outra pessoa e eu não estou percebendo. Então, claro, pode ser um pouco utópico isso que eu estou falando, mas eu sou bem esperançosa e eu acredito que se a gente bater bastante nessa tecla, as pessoas podem propagar esse pensamento e isso percorrer maiores caminhos e circular por aí. Se a gente investe em autoconhecimento, e quando eu falo em autoconhecimento, não é só fazer psicoterapia, é também, mas nem todo mundo tem condição de fazer psicoterapia, apesar de que as universidades atendem de graça, nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção, né, psicossocial, de atendimento psicossocial, que, né, atendem gratuitamente, enfim, mas nem todas as pessoas buscam. Mas é interessante que a gente possa olhar para a gente. Então, investir no autoconhecimento. Muitas vezes ler um livro pode ser algo que faça com que a gente pense, nossa, mas eu estou lendo aqui, eu estou me encaixando, eu acredito que seria interessante eu buscar pesquisar, no mínimo, né? Ou, claro, quando realmente a pessoa está com sintoma já, né? Esse ano, por exemplo, que passou de 2020, que ainda continuamos vivendo, né, nessa questão da pandemia, mas foi um ano que deflagrou muitas situações psíquicas, emocionais nas pessoas, né? As pessoas muitas vezes não sentem, digamos, muitas vezes uma angústia que elas percebem isso no emocional apenas. Muitas vezes elas podem sentir dores no corpo, muita dor no corpo, muitas pessoas tiveram queda de cabelo, pessoas que têm problemas de pele, isso é um sintoma psíquico, na maioria das vezes, né? Então, na verdade, já meio que passou da hora da pessoa buscar ajuda, mas aí a gente entra lá naquele aspecto dos desafios. Os desafios são meus, então se eu não tiver autoconsciência, se eu não perceber que eu posso estar com uma alergia porque já passou da hora de eu buscar um auxílio psíquico e falar dos meus problemas, porque a fala cura, falar sobre as minhas dificuldades me leva à cura, né? Eu não sou psicanalista, mas eu sempre cito a psicanálise, sempre cito o método freudiano, né? Da associação livre, falar. As pessoas precisam falar, mas a gente também precisa ouvir. E precisa se ouvir. Então, o que a gente... Não quero entrar num tema polêmico, mas o que a gente vê nas redes sociais hoje? As pessoas se degladiando, as pessoas se xingando, as pessoas falando inúmeras grosserias umas para as outras. E para que tudo isso? Isso vai nos levar para onde? Isso gera algum auxílio na saúde mental das pessoas? Não, está adoecendo as pessoas. As pessoas não estão percebendo que nós somos seres humanos, moramos num mundo que a gente acha que é muito grande, mas nem é tão grande assim, a gente já percebeu que ele é bem pequeno, né? E que a gente precisa cuidar disso, que é a nossa casa, da mesma maneira que o nosso corpo também é a nossa casa, que a nossa mente nos dirige. Então, como é que eu estou dirigindo a minha vida? Né? Eu estou me batendo por aí o tempo todo, ou eu estou pensando? Então, essa ideia, né, doutor Eduardo, da folha em branco, né, de começar um ano, é repensar tudo isso. Então, assim, quais foram as minhas ações no ano de 2020? Já não vou nem falar para trás, porque daí já é demais, né? É muita informação. Mas quais foram as minhas ações nesse ano? O que eu fiz? O que eu acho que eu preciso mudar? Né? Então, é uma linha muito tênue, realmente, essa questão. Quando buscar auxílio? Nem sempre quando as pessoas nos alertam, acho que você está precisando. Às vezes pode até ser um sinal. É importante a gente ouvir quem está perto da gente. Olha, eu acho que você tem andado muito ansioso ou muito nervoso. Opa, né? Às vezes a pessoa está sendo até um pouco agressiva no ambiente de trabalho ou na família. Mas realmente eu bato nessa tecla que a gente precisa se pensar. Né? Quando eu estou muito irritado, quando eu fico bravo por qualquer coisa, ou quando eu choro por qualquer coisa, mas espera aí, o que está acontecendo? E a gente muitas vezes não é nem educado
realmente para nos perceber, para fazer uma leitura das nossas emoções. Falar em emoções, cá entre nós, me desculpem dizer isso, mas assim, dentro do universo machista ainda que a gente vive, os homens não podem falar de emoção, os homens não podem chorar, mas está assim, ó, assim de homens deprimidos, ansiosos, angustiados, porque perderam seus empregos, porque não estão preocupados porque não vão poder dar o sustento para a família, né? Então, isso é saúde mental, né? Falar sobre essas questões é falar sobre saúde mental. Então, a gente fala da parte, que somos cada um, mas do todo. Então, nós precisamos de ações individuais. Aí a importância da sua pergunta da questão da responsabilidade. Sim, nós somos responsáveis pela nossa história, né? Nós precisamos aprender a detectar isso. Se eu preciso de buscar ajuda, o que eu preciso buscar, mas eu também preciso perceber que se eu faço isso, eu também estou fazendo isso pelas pessoas que estão ao meu redor, né? A questão do autocuidado e do cuidado ao outro, né? Então, é bastante complexo. Quando a gente fala em psicologia, uma pergunta leva um contexto. Não é uma pergunta, né? Até eu coloquei ali algumas dicas, o curso de saúde mental, mas é uma coisa muito relativa. Cada pessoa vai buscar dentro do seu contexto, o que ela pode fazer, que ela pode fazer. Né? Então, não existe fórmula. Agora, buscar ajuda sempre que eu estou no sofrimento um pouco maior. Talvez aí é um ponto que as pessoas percebem um pouco mais. O ideal seria um pouco antes disso. Mas como as pessoas têm uma autopercepção muito pobre, eu diria, é muito difícil que elas busquem ajuda preventivamente. Mas esse buscar ajuda, volto a dizer, não é ir a um consultório apenas de um psicólogo ou de um psiquiatra. É buscar ações de uma qualidade de vida melhor. Caminhar, correr, nadar, se movimentar, ouvir música, fazer coisas que gosta, não ficar só pensando, né, tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, né? Ter a rotina, mas também ter uma rotina de coisas prazerosas, fazer coisas boas para si, né? Não abrir mão daqueles pequenos prazeres da vida, né? Coisas simples, muitas vezes, que é um bate-papo com uma pessoa que a gente gosta, tomar aquele cafezinho, né? Eu adoro fazer isso. Então, quer dizer, coisas prazerosas que a gente percebe que quando você faz aquilo, mesmo que seja por pouco tempo, preencheu um espaço importante, né, naquele dia. São ações para a nossa saúde mental, né, e podem nos ajudar nessa situação da percepção, né, aquilo que eu falei, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar, mas a gente precisa ouvir mais também, e se ouvir. O que o meu corpo está me dizendo? Às vezes a gente está com dores pelo corpo inteiro, tem dor de cabeça, tem queda de cabelo, tem uma série de... E está ali achando que está tudo certo, né? Quantas pessoas, infelizmente, deixaram de fazer seus exames anuais no ano passado, por medo até do vírus, até aí tudo bem, mas já negligenciaram também, né, vamos deixar passar a pandemia, depois a gente faz. E isso precisa estar em primeiro lugar. A saúde como um todo, né? Volto a falar da visão sistêmica, que é o todo, né? Tudo isso contribui para a saúde mental. Quanto menos estresse, quanto menos exposição, e quanto mais a gente buscar qualidade de vida na alimentação também, enfim, certamente a gente vai estar contribuindo para a nossa saúde mental, sem dúvida nenhuma, né? E é muito saudável buscar psicoterapia, sim, né? É muito saudável e tem pessoas, sim, que buscam efetivamente para o autoconhecimento, por não querer mais repetir situações que perceberam ser danosas da família de origem, sim. Vamos dar uma palmatória que tem muita gente procurando, sim, né? Não esperando o caos para buscar, mas já fazendo isso, porque timidamente já estamos estabelecendo já uma cultura da psicologia, da psicoterapia, da importância, né? E aí a importância dessa campanha contribuindo, sim, com certeza, né?
Obrigada, doutora Cláudia. Vou passar a palavra para a doutora Amanda. Sim. Oi, doutora Suas Amanda. considerações, sua pergunta. Eu tenho tantas coisas para falar. Vai dar mais um webinar aí, olha. É um assunto muito importante, a senhora se fez entender de uma forma muito simples, muito objetiva, muito necessária. Então, eu fiz algumas anotações para provocar uma questão e para fazer uma reflexão, para colocar alguma coisa na minha página em branco. Ótimo. A senhora falou sobre perder o time. Nós trabalhamos com mulheres em situação de violência, né? E parece que, de repente, está no meio de uma situação que já é impossível solucionar sem colocar mais pessoas em risco. E a questão do... Eu fiz uma anotação aqui que a senhora falou sobre predisposição à patologia emocional e mental. Sim. E aí me levou para uma reflexão de que as mulheres, elas têm essa predisposição histórica e social, né? Cultural, a sim. questão da loucura que nos é no curso de história, e a questão da sociedade patriarcal que nos impõe muitas funções, e nós somos criadas para cuidar, né? Então, eu sempre dialogo muito sobre o cuidar da gente também, né? Nem que seja 30 minutinhos. Então, eu sempre convido para a folha em branco, né? Para falar e por você, né? Vamos ter um pouquinho de paciência com a gente, igual a gente tem com o outro, com quem a gente cuida, né? E a mulher, ela fica calada por conta de inúmeras situações, né? Primeiro, não é a banalização da dor emocional, não sei se é essa palavra que cabe aqui, mas a gente tem muita dificuldade, tanto para o tecnicismo da prova no direito, que a doença emocional e mental, ela é muito difícil de ser provada quando não se tem aquele laudo, doido, né? Entre aspas, né? Então, assim, e a mulher, ela tem medo de procurar ajuda emocional, muitas vezes porque vai assinar aquele nome que foi o estigma, né, de doido. Exato. Ele vai ser usado contra ela, inclusive numa ação judicial. Então, a gente tem um monte de barreiras aí para derrubar, e tanto que a maioria das campanhas sobre violência contra a mulher rompa o silêncio. E, assim, a gente sempre faz o diálogo, a reflexão sobre como o silêncio adoece o nosso corpo, né? Como exatamente. Para a gente. E a gente não se olha, não para um pouquinho para sentir. Eu tenho no meu histórico muitos anos de terapia, então eu tenho uma lista de terapeutas, né? Às vezes a cliente vem e eu falo, não é advogado que você precisa, é terapia. A pessoa fica, como assim, doutora? Eu falei, então, é que precisa fortalecer, precisa resolver algumas questões para você me dar o caminho, né? Porque eu sou mera intermediária, eu preciso ir para onde você me manda caminhar. E preciso estar fortalecida, né? E aí a questão da predisposição histórica, né? E os desafios. Na parte que a senhora falou sobre o sistema espiritual e a fé, a fé não vai só para o lado espiritual, né? Vai não. Em nós, né? Na nossa Exatamente. capacidade, na nossa disposição. É por esse caminho, doutor? Então, a fé, na verdade, a gente fala dessa questão bio, sócio, cultural, espiritual. Até esses dias eu estava ouvindo a palestra, inclusive, do Leonardo, que é o psicólogo que criou a campanha, né? Eu tive oportunidade, até pelo convite, eu tive oportunidade de assistir, porque como agora nós estamos em janeiro, ele tem feito lives e tem falado muito sobre e tal, e ele falou muito sobre esse tema, né, do Janeiro Branco, enfim. Mas qual foi a palavra que você falou? Que eu estou com tantas ideias, você falou tanta coisa aqui. Eu anotei. Sobre... as palavras da sua palestra que eu anotei, do time. Da pergunta
predisposição à patologia emocional no agora. caso da mulher, no relacionamento Tá. abusivo, na violência doméstica, que eu trouxe para o nosso lado. E sobre o silêncio, que o silêncio... É que foi a última coisa que daí me deu uma... Foi sobre o sistema espiritual e fé, sobre a fé em nós. Foi isso, não foi? Isso. Tem a ver Então, quando a gente na perde verdade, a fé quando em a gente nós? fala isso foi... Então, na verdade, assim, é a fé de uma maneira muito abrangente. Quando a gente fala em fé, o psicólogo ou a psicologia, né, a gente vive no estado laico e a psicologia, ela também tem essa forma de pensar, né, de respeitar todas as fés religiosas, enfim. Mas é bem o que você está falando. Primeiro vamos pensar nesse aspecto da fé em nós mesmos, acreditar em nós, a questão da própria autoestima, de você ter aspectos que você possa se voltar quando você está vivendo uma dificuldade, que você possa encontrar um alento nisso, que pode até ser ir a uma igreja ou ter um mentor espiritual, pode. Isso, né, cada qual vai buscar da sua forma, né, com todo respeito, claro, todas as pessoas que vivem uma fé atrelada à questão religiosa e tal, mas é fé num sentido muito mais transcendental, realmente, né, do que eu posso acreditar, em que eu posso acreditar, ou que estratégias eu posso buscar realmente quando eu estou em sofrimento. Esse tema, Amanda, que você está falando, por você ser da comissão, né, que fala sobre a questão da violência, até eu já esperava que viria uma pergunta nesse sentido, né, não é a minha especialidade necessariamente falar sobre isso, mas eu sou mulher também, é claro que, e como psicóloga, lógico que eu estou muito antenada com esses temas. Essa questão do ano passado, realmente, eu sou curitibana, mas atualmente eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Na região de Santa Catarina, esse ano foi um boom de violência, de assassinatos de mulheres pelos seus companheiros, realmente. Assim, histórias terríveis. Eu sei que é no Brasil inteiro, né? Eu estou falando ali do que eu estava vendo no noticiário, acompanhando pela internet, enfim, pela região ali onde eu moro. Balneário Camboriú, a questão ali da saúde mental é muito... quando eu fui morar para lá, todo mundo acha que é um local... é o local dos sonhos, é um lugar maravilhoso. Realmente é um lugar maravilhoso. Mas em termos de saúde mental, primeiro que existe uma carência muito grande, e segundo que o número de suicídios é imenso em Balneário Camboriú. Violência contra a mulher na região é terrível, e não só ali, claro, né, na região perto do mar, da praia, Florianópolis também, mas também nas cidades do interior, bem como, infelizmente, no Brasil todo. Então, sim, é uma questão cultural, né, voltando a falar um pouco da psicanálise, né, o Freud, quando iniciou falar sobre a psicanálise, enfim, veio toda aquela questão da histeria, né, das mulheres. Então, a gente tem uma questão cultural, claro que não foi a intenção dele, era uma intenção de tratamento, de cura, mas criou-se um estigma, né? Quando a mulher está ali meio nervosa, meio, né? É histérica, surtou. Claro que não é só em relação às mulheres, em relação aos homens, as pessoas também falam, e eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nesse sentido, né? Hoje as pessoas dizem, o fulaninho está meio instável, está bipolar, não sei o que, tá... Então, as pessoas utilizam as palavras, né, diagnósticos, digamos assim, para se referir. Eu acho isso muito perigoso e delicado, porque banaliza, como você falou, banaliza a questão da saúde mental, e porque realmente muitas mulheres, como muitos homens, como muitas crianças, como muitos adolescentes, como pessoas, né, não vou nem entrar nessa questão de gênero, senão a gente fica aqui a noite inteira, mas todas as pessoas, de uma maneira geral, podem ser acometidas por problemas psíquicos, emocionais, mentais. Infelizmente, as mulheres ainda assim não somos minoria, com certeza não, né? Eu acredito que nem tem mais espaço para falar sobre esse aspecto. Acredito que a mulher sim está tomando o seu espaço profissionalmente, mas continua, sim, como você falou, né, Amanda, com esse ainda papel de cuidadora. A gente ainda carrega culturalmente essa questão, tanto que psicólogas, assim,
quando eu fazia faculdade, se tinha meia dúzia de colegas homens, era muito, né? A maioria eram mulheres, curso de enfermagem, assim. Tem cursos ainda, tem profissões, não só que exigem, né, um curso universitário, mas tem muitas profissões que ainda se dizem femininas, outras masculinas, porque a mulher é mais frágil, alguma coisa assim. Então, quando eu falo fragilidade psíquica, eu não falo fragilidade porque nós somos mulheres, né? É fragilidade psíquica, uma tendência pelo ambiente que essa mulher é criada. E não obstante, as mulheres que são agredidas pelos companheiros, certamente elas vêm de um lar disfuncional, de mães que foram agredidas ou foram, enfim, de alguma maneira sofreram, vêm de uma relação abusiva. A maior parte, não vou dizer 100%, porque aí eu posso estar falando aqui algo que não é real, mas a maioria das pessoas que apresenta alguma dificuldade, elas têm uma tendência a repetir. Porque às vezes você deve ver muito isso, né, Amanda? Como você falou, mas por que a pessoa está ali, está apanhando, está sofrendo e ela continua naquela relação? Porque ela entende que é isso que ela tem que viver. O que né? eu queria Porque culturalmente isso foi falado, foi incutido, está no inconsciente. O que eu queria te perguntar, assim, para a senhora falar brevemente, até porque o tempo não deixa. Sim. E se é possível ter saúde mental em um relacionamento abusivo? Olha, dificilmente, né? Como é que você vai ter saúde mental num relacionamento abusivo? Eu não vou dizer 24 horas por dia, mas todos os momentos que a pessoa estiver com o parceiro ou com a parceira, nesse caso, falando na questão feminina, né, das mulheres que sofrem com os seus parceiros, de certa forma, eu posso dizer, sim, afirmar que é 24 horas por dia, porque quando ela não está com o parceiro, ela está pensando no parceiro, ela está pensando que ela vai ser agredida, ela está pensando que ela tem que sair daquela situação, mas o que ela vai fazer para sair? Ela fica dividida entre busco ajuda, mas se eu disser que eu vou fazer alguma coisa, aí eu vou ser chamada de louca, como você falou, e aí vem os desdobramentos de uma situação patológica que eu não posso dizer que não tem solução, mas é complexo. A pessoa, sim, que já está há muitos anos numa relação abusiva, ela vai precisar de atendimento psicológico, ela vai precisar de atendimento de um psiquiatra, de atendimento, né, da área do direito jurídico, a mulher vai também ter medo, né? Ao mesmo tempo, tem muitas mulheres que buscam ajuda e elas recuam, né? Eu me recordo que quando eu estava na universidade, isso há mais de 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer estágio na universidade, na vara de família e no núcleo de direito da universidade. Então, os psicólogos acompanhavam alguns atendimentos e a gente via situações terríveis, né? Mulheres buscavam ajuda, elas se queixavam, elas falavam do que elas estavam vivendo, mas elas, de repente, desapareciam. Daí a gente dizia, cadê a fulana que veio buscar ajuda, que quer sair da situação, que a gente quer dar apoio? A pessoa simplesmente desaparecia. E se aparecia, ela vinha com um discurso totalmente diferente. Não é bem assim e tal, né? Ou a gente ligava, às vezes, até perguntando como é que estava a situação, né? Então, ainda assim, tem muita coisa para mudar nesse aspecto cultural. Então, não é à toa, né? Eu tenho colegas que dizem, mas nem machismo, nem feminismo, a gente tem que viver em paz. Sonho com esse dia, sonho com o dia que a gente não vai precisar falar em ismo nenhum, né? Mas eu acredito que os movimentos sérios feministas, sim, eles fizeram e fazem muita diferença. A gente precisa investir nisso, porque não é que a mulher é uma coitadinha, ela precisa de proteção, mas esses estigmas culturais, eles são muito fortes, né? Como terapeuta familiar, eu vejo isso muito fortemente, né? Crenças disfuncionais que as pessoas trazem, de que tem que ser assim, eu tenho que ser, percebe um padrão patológico ali já, né? E é muito complexo. Por isso que muitas vezes o processo terapêutico, porque tem a questão do autoconhecimento, mas tem todas esses padrões disfuncionais que precisam ser trabalhados, esses paradigmas
disfuncionais que precisam ser, a pessoa não dá conta, porque ela entra em contato com essa realidade, e quando ela acredita que ela não pode, não consegue transpor, difícil realmente. Então, é um tema que eu acredito que, já que, né, a gente está aí, vocês estão iniciando esse ano com esse primeiro webinar, eu gostaria muito, de certa forma, que vocês pudessem dar continuidade, né? Eu faço votos que vocês continuem falando sobre saúde mental e que a comissão, né, que fala sobre essa questão das mulheres, que seja, assim, esse tema, da mesma maneira que a gente está falando de saúde mental, janeiro branco, já que estamos falando que de janeiro a janeiro é importante que a gente cuide da nossa saúde mental, e que é importante a autorresponsabilidade, mas também a responsabilidade que nós temos em relação às outras pessoas, pensando no outro, no próximo, empaticamente, nas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas têm como sair, de certa forma, mas isso já está na raiz das próprias escolhas disfuncionais. O ideal é não entrar, né? O ideal é não entrar, mas como isso está incutido culturalmente, elas buscam inconscientemente, muitas vezes, uma relação abusiva, porque elas tinham esse modelo em casa, ou um pai ou uma mãe abusivos, e elas vão repetir. Esse é um problema de uma raiz muito profunda que a gente precisa falar muito, que a gente precisa ter muita delicadeza e respeito realmente para falar, mas falar precisa ser dito, não é, conversinha, não, realmente um tema muito sério, né? Muito sério, muito grave, e exige realmente muito respeito e portas abertas para que o tema seja falado incansavelmente, até que em algum momento a gente possa ter uma mudança de paradigma e isso seja modificado e a gente possa lidar com a coisa de uma forma diferente, a mulher seja vista de maneira diferente, mas como até eu respondi naquele momento, não é só a mulher ser vista, a mulher se ver de maneira diferente, isso vai mudar. Isso muda o contexto. Esperarmos que as pessoas nos vejam de uma forma diferente, mas comportamentos e ações. Não é destruindo o outro, subjugando o outro também, né? Não é usando os mesmos mecanismos, claro que não, de uma maneira diferente. Pensarmos nas nossas escolhas, em quem é a nossa vida, para quem que a gente está, de certa forma, né, permitindo que essa pessoa entre na nossa vida. Eu sempre digo que as pessoas dão sinais, né, doutora Amanda? As pessoas dão sinais de quem elas são. Às vezes a pessoa, ela dá sinais de que ela é violenta. Ah, mas ele só é violento quando ele bebe de vez em quando. Né? Ele é violento, ele vai ser violento com a esposa, ele vai ser violento com os filhos, né? Ele é violento com ele mesmo, né? Porque a pessoa que é abusiva, enfim, ela acaba gerando uma autoviolência, e isso, porque provavelmente também já é uma pessoa que vem de um lar disfuncional. Então, é um contexto bem complexo, mas para fechar a tua pergunta, né, a minha resposta, eu acho que é importante ressaltar. A mulher precisa começar a se ver de uma forma diferente, não esperarmos que os outros nos vejam de uma maneira diferente. Aí é a autorresponsabilidade, cuidar das nossas escolhas, né? Se preocupar menos com o que os outros dizem e pensam e se voltar muito mais para o nosso processo e cuidar da nossa saúde mental, emocional e das nossas escolhas e usar muito bem, usar da nossa folha em branco desastrosas, né? Que são danosas para todo um sistema, certamente. Ok? Acredito que os meus colegas vão concordar comigo, uma brilhante palestra. Obrigada. E a OAB, sendo a Casa da Cidadania, doutora Cláudia, nós promovemos esse tipo de evento, webinar, lives, palestras, não só para aprimorar os nossos advogados, mas também para levar informação para a sociedade. Que ela, quanto mais se falar, mais conhecer, mais iremos coibir. E eu quero lhe pedir um último favor. Em janeiro de 2020, não se falava em coronavírus. E escrever uma página em branco diante de tantas perdas, quanto é difícil para tantas famílias. Muito difícil. Qual
a sua palavra de calento para essas pessoas que perderam tantos familiares e que precisam reescrever uma página e olhar também para si, perdas abruptas, inesperadas. E eu queria que a doutora finalizasse dando uma palavra de consolo para essas famílias. Eu concordo com você, escrever uma história, uma nova história, né? Com tudo que vem acontecendo, né? Que realmente a pandemia não acabou, né? Iniciou no ano passado e ainda continua, infelizmente, muitas perdas realmente, perdas importantes, porque cada vida conta, todas as vidas são importantes, né? Como as pessoas estavam falando, cada pessoa que infelizmente perdeu sua vida e as pessoas que estão enlutadas perderam seus amores, né? Seus filhos, seus pais, e infelizmente isso ainda não acabou, né? Essas pessoas estão num processo de luto que certamente vai durar ainda um bom tempo, né? Porque é uma situação muito delicada. É claro que pessoas enlutadas todos os dias, né? As pessoas estão sofrendo perdas, vários tipos de perdas, né? Não só pela morte de um ente querido, mas eu acredito que essa perda é uma das mais doloridas, certamente, né? Realmente, eu acredito que essas pessoas vão ficarem lutadas ainda por um bom tempo. É claro que, de qualquer forma, é importante quando essas pessoas conseguirem, né, retomar suas vidas, porque a gente entende que o processo de luto ele tem algumas fases que precisam ser respeitadas. A pessoa precisa chorar a dor, ela vai negar, ela vai ficar, né, ela vai passar por fases muito difíceis. Então, assim, é preciso que as pessoas sejam muito empáticas, né? Isso eu digo para todos nós, né? Mesmo quem não passou por esse processo, que teve, né, o privilégio de não ter nenhum familiar que teve o vírus e que veio a falecer, né? Mas eu acredito que todas as pessoas conhecem alguém que passaram por esse processo, né? Então, sermos empáticos, às vezes respeitar que a pessoa às vezes quer ficar quietinha no canto dela, respeitar que essas pessoas não querem entrar em contato com ninguém, que elas querem chorar a sua dor em silêncio, que elas querem ficar ali no seu, né, no seu cantinho, até que elas entendam realmente que elas vão precisar buscar ou auxílio terapêutico, quando elas não conseguirem superar e passar, quando o luto toma uma proporção muito grande, a pessoa fica parada no tempo, porque nós precisamos dessa dinâmica na nossa vida, né, Priscila? Por mais dolorosa que seja uma situação, né? Uma pandemia é algo inesperado no nosso tempo, né? Um tempo que temos vacina, que temos tecnologias, mas é um vírus que veio, é um novo vírus, precisa de estudo, temos já vacinas, né? Estou super esperançosa que né, a campanha de vacinação seja realmente muito positiva para os resultados, enfim, a gente está muito esperançoso, mas essas pessoas que passaram por esse processo, elas precisam, obviamente, em primeiro lugar, serem respeitadas, serem acolhidas, as pessoas próximas que conhecem alguém que né, teve uma perda, e tem pessoas que tiveram a perda de vários entes queridos, não só um, né? Só um, com todo respeito, claro que não é só um, é uma pessoa que tem uma vida toda complexa, com sistemas e que conhece muita gente, enfim. Então, falar de perda, nesse sentido, realmente é muito difícil. Eu diria, para mim, é muito difícil falar sobre isso, porque realmente realmente eu acredito que vai demorar, porque todos nós estamos, de certa forma, enlutados. A dor é, para as pessoas que são empáticas, eu acredito que a dor é de todos nós, né? É difícil você ver o noticiário, você ver uma pessoa que está próxima a você que perdeu alguém, e não se solidarizar. Então, o que nós podemos fazer? Né? Se nós podemos fazer alguma coisa, dar uma palavra, ou infelizmente hoje abraçar a gente não pode,
né? Mas como que a gente pode trabalhar essa questão do afeto com essas pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam auxiliadas, enfim. Eu entendo que muitas pessoas não vão ser alcançadas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo e sofreram perdas de entes queridos, perderam o emprego, estão numa situação de calamidade. Então, tem situações terríveis acontecendo. Nós somos responsáveis da questão da responsabilidade, que não é só a autorresponsabilidade, mas também é do outro. Que ações nós podemos fazer? Ações de vários aspectos, mas também de poder auxiliar, oferecendo, né, nossa solidariedade ou ajuda num outro sentido. Então, eu acredito que se tem um item que precisa estar na nossa folha em branco, eu acredito que na minha e de todos nós, é justamente nós sermos mais solidários com as pessoas. Não só da boca para fora, mas realmente sermos solidários de olhar para o próximo. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu ajudo, mas eu faço. Mas será que a gente realmente está fazendo? Né? O que a gente pode fazer? Pensar nisso, porque muitas vezes nós estamos muito voltados realmente apenas para as nossas dificuldades, né? Mas isso também é muito positivo para a saúde mental, é poder olhar para o outro e poder ser útil para o outro também. Poder fazer alguma coisa que para aquela pessoa talvez tanta diferença, para a gente nem é tanto assim, eu fiz tal coisa, eu falei uma palavra, a gente nem sabe a potência das nossas atitudes. Das más a gente sabe, né? Quem dirá as boas, então? Se a gente puder mudar alguma coisa, né? A doutora Amanda estava falando da questão, né, das mulheres, das pessoas em sofrimento, relacionamentos abusivos. Então, o papel de pessoas que cuidam dessas mulheres é muito importante, né? Das ações públicas que são feitas. Isso é um abraço, né? Acalenta a vida dessas mulheres. Eu diria que da mesma maneira, claro, são situações diferentes, mas da mesma maneira, essas pessoas em sofrimento por perda, por conta da pandemia, que infelizmente ainda vai perdurar por um tempo, inclusive as perdas, né? É muito triste, é muito difícil, mas eu diria que todos nós realmente estamos enlutados, mas aqueles que conseguem ter força, energia para ter algum ato em prol dessas pessoas, vamos sair da nossa zona de conforto, né? Vamos sair dessa zona de conforto, porque eu acredito que não para por aí. Outras situações virão, nós vivemos uma época difícil, né? Uma época onde nós vivemos num mundo super populoso, muitos problemas, muitas dificuldades psíquicas, emocionais, estruturais, culturais, e a gente vai precisar se adaptar a isso e buscarmos cada dia mais fortalecer a nossa autoestima, a nossa idade psíquica, para a gente poder auxiliar as pessoas, né? Seja em que momento for, nas dificuldades, né? Quando está tudo bem, aparentemente está tudo bem, né? Mas a gente sabe que não está sempre tudo bem. Sempre tem alguém que está passando por alguma situação e a gente sempre pode pensar, colocar isso na nossa folhinha lá, né? Um item importante, né? Estender a mão para as pessoas, o que eu posso fazer, o que eu posso, né? Ou assim, não posso falar nada, mas posso oferecer a minha presença de alguma maneira. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, mas ela quer ali saber que tem alguém que se preocupa com ela. Pode ser por aí também, né? É uma questão para todos nós pensarmos, com certeza, né? Muito obrigada, doutora Cláudia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Brilhante palestra. Nosso primeiro webinar, abrilhantando, né? Aí nosso ano. Muito obrigada. Um tema importante que deve ser falado e discutido. Muito, muito, muito obrigada. Em nome da nossa presidente, doutora Andrea Tartucci, do nosso vice-presidente Leonardo Dominichelli, eu quero lhe agradecer. Em nome de toda a diretoria do OAB Santo André. Quando acabar a pandemia, venha nos fazer uma visita. Sim, certamente. Terei um imenso prazer. Muito obrigada. Obrigada, doutora Amanda. Obrigada, doutor Eduardo, pelo adiantado da hora. Eu vou dar por encerrados os trabalhos. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. A 38ª subseção agradece. E lembrando que esse webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Tá bom? Ótimo. Muito, muito obrigada, para que muitas pessoas ainda nos assistam. Uma boa noite a todos.
Boa noite, Tchau, parabéns, tchau. doutora Cláudia. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau.